Boa tarde, moçada. Olha só, para quem não me conhece, sou o professor Glauber, tá? E vou começar a fazer um trabalho, um mini trabalho de estúdio com o professor, tá? Então, o estúdio com o professor no Gaia é aquele trabalho que a gente faz para os alunos conhecerem bem a nossa matéria, tá? Para conhecerem bem a nossa matéria dentro de prova. Não adianta você saber a matéria e não saber a prova. Então, o que a gente faz? A gente trabalha toda uma prova para o aluno, geralmente, e vai trabalhando as teorias, mesmo se não forem dadas em sala de aula, aquelas que o aluno precisa. Então, como a galera está pedindo muito ali para mim na monitoria plano inclinado, eu vou trabalhar a teoria de plano inclinado e vou trabalhar uma questão que ela vai dar condições da gente fazer vários estudos, não só de plano inclinado, e sim também como trabalho, e sim também como teorema da energia, teorema de energia mecânica, teorema da energia cinética, conservação de energia. Então a gente vai trabalhar bastante. Em cada tópico que precisar de um conteúdo, eu vou trazer esse conteúdo para você, né? A gente para a questão e traz a teoria. A gente vai começar com um plano inclinado. Gente, olha só. Eu vou trabalhar um tipo de questão de plano inclinado que é a questão de cálculo, né? Questão para você colocar, calcular aceleração, calcular coeficiente de atrito. Então você vai ver que a gente tem vários ganchos de memória, coisas que quando o aluno trabalha, está olhando para a prova, fala assim, como eu começo essa questão? Quais as perguntas têm que vir na minha cabeça para começar essa questão? Cada questão tem uma cara. Qual é a cara? Qual é o início? Que pergunta que eu tenho que fazer para mim? Lembra, é mais importante você até saber fazer a pergunta do que saber a resposta. Quando você sabe se indagar no dia da prova, a resposta vai sair. Então você pode ver que às vezes você fala, poxa, em sala eu sei as coisas. Mas quando eu vou fazer sozinho eu não sei, porque em sala o professor está perguntando, em sala o professor está puxando. Então eu vou fazer várias falas para que você mesmo sozinho aí responda. Tá? Responde para você, responde em voz alta se você está sozinho na sala, para quando você olhar a questão, falar assim, é isso que eu tenho que fazer agora. Tá? Então olha, vamos trabalhar plano inclinado. Eu vou querer que você faça depois um mapa mental disso que eu vou passar para você agora, tá? São 5 desenhos que você vai fazer de plano inclinado, vai fazer um mapa mental. Mas é um mapa mental dirigido, eu vou mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui um bloco e um plano inclinado, tá? Vamos fazer o vetor peso. O peso é um vetor muito importante no plano inclinado. Então, olha só, sempre que um corpo tiver massa num local que tem aceleração gravitacional, dependendo daquilo que a gente está trabalhando, ele vai ter peso. Tá? Então, assim, eu sei, professor, mas peso, ele tem várias coisas que a gente tem que saber de teoria. Gente, eu estou sendo bem, mas bem específico para plano inclinado. Então, sempre que eu falar todo corpo que tem massa tem peso. Eu sei que tem que ter aceleração da gravidade. Eu sei que dependendo do referencial, o peso aparente pode ser zero. Eu não estou trabalhando nada disso. Eu estou trabalhando uma questão clara de plano inclinado. Então, todo corpo que tem massa tem peso. Peso é vertical de cima para baixo. Eu sei, para os invejosos que estão assistindo a aula, mas peso nem sempre é para baixo, eu tenho que falar que ele é radial à linha da Terra. Sim, ele aponta para o centro da Terra. Tudo bem, essa é uma teoria. Quando a gente estiver trabalhando as leis de Newton, eu vou deixar isso bem claro para você. Mas aqui é plano inclinado, é bloco em plano inclinado. Todo corpo que tem massa tem peso. Peso é vertical de cima para baixo. Note, o vetor peso, ele não é perpendicular ao plano. Ele está inclinado ao plano, já que o plano é um plano inclinado e o peso está na vertical. Então, na verdade, eu sempre falo que o peso está de revesgueio. O que é revesgueio? Revesgueio vem do latim, da palavra revesges, nada a ver, inventei. Revesgueio vem de inclinado, tá? Sempre, cada exercício tem uma cara. Apareceu um vetor de revesgueio, decompõe. Revesgueio, decompõe, revesgueio, decompõe, revesgueio, decompõe, revesgueio, decompõe, revesgueio, decompõe. Repete para você, vai falando hoje, revesgueio, decompõe, vai andando na sala, porque você não pode sair daí mesmo, falando revesgueio, decompõe, revesgueio, decompõe, revesgueio, decompõe. Você vai decompor ela numa componente no eixo Y, o nosso eixo Y, eu vou falar que é perpendicular ao plano, e o eixo X, que o nosso eixo X ele é paralelo ao plano. Gente, olha, esse PY tem alguns vestibulares que chamam componente normal, né? Porque ele é perpendicular à superfície. Esse PX é a componente tangencial, igual ao EPG, né? A Universidade Estadual de Ponta Grossa colocou uma questão que ele se referia ao meu PY como componente normal e o PX como componente tangencial. Eu gosto de falar PY e PX porque, olha lá o cursor, eu vou dizer que o eixo Y está aqui e o eixo X está aqui. E você vai ver que a gente vai se basear tudo no eixo Y e no eixo X. Mas antes vamos ver, ó, PX e PY são as componentes da força-peso. Elas são
pedacinhos da força-peso. Se eu pegar o PY e o PX e somar vetorialmente, eu vou ter o peso de novo. Né? O vetor peso é a resultante da soma dessas duas componentes. Nota, olha a cara do exercício, que figura geométrica ele está pedindo para você olhar. Óbvio, triângulo. Vamos fazer a translação de vetores, olha só. Eu só passei o px para cá. Para fazer a soma do polígono, olha, eu coloquei a bunda do vetor px na tromba do vetor py. Eu fiz uma translação de vetor, ele tem ainda mesmo sentido e mesma direção, ainda é o mesmo vetor. Né? Se aqui eu sou Glauber, não é porque eu vim para cá, virei Maria Louca, continuo sendo Glauber. Então, na verdade, é o mesmo vetor. Mas muita gente tem dúvida em ver a semelhança desse triângulo com esse triângulo. Ver que esse ângulo equivale a esse ângulo. Vou deixar isso bem claro. Olha, o plano inclinado também é um triângulo retângulo. Eu vou dar um pequeno giro nesse plano inclinado, tá? Coisa de quase 45 graus. Note, agora eu vou colocar esse ângulo de 90 junto com esse ângulo de 90, mas eu vou rebater esse triângulo primeiro. Aqui está a hipotenusa, eu vou fazer esse giro ao redor da hipotenusa. Olha como fica. Eu só rebati o triângulo. Agora eu vou colocar um junto ao outro, para mostrar para vocês que esse ângulo θ e esse ângulo θ são iguais. Esses dois triângulos são semelhantes. Aí eu posso usar a trigonometria do triângulo retângulo. Olha só, px é o cateto oposto a θ, p é a hipotenusa. Então o que eu tenho, ó, seno de θ é igual a px sobre p, cateto oposto sobre hipotenusa, que eu vou ter px. Px sendo igual a peso vezes seno de θ. Bom, é o macete mais besta que existe. A gente não faz macete, né? A gente sabe de onde saem as coisas, mas gancho de memória é outra coisa. Olha só, é só repetir 3 vezes que você nunca mais esquece. Px, pseno, px, pseno, px, pseno, px, pseno. Fiz 4, é mais forte do que eu. Px, pseno, px, pseno, px, pseno, px, pseno, px, pseno, px, pseno. Sempre, px, pseno. Ah, professor, então quer dizer que sempre vai ser seno, não importa o ângulo? Não. Os invejosos estão falando, é só colocar o ângulo lá em cima que daí ele vai se estourar todo. Não, você sabe que é semelhante esse e esse. Então, px, pseno. Ah, professor, então quer dizer que qualquer componente x vai ser seno? Não, também não falei isso. Então, se você tivesse aqui uma força de revesgueio para cá, eu teria que decompor e daí eu teria que analisar de novo, tá? Ia mudar o meu triângulo, mas para o meu vetor peso, px é pseno, tá? Da mesma maneira que px é o cateto oposto, py é o cateto adjacente. Cosseno de θ é igual a py sobre p. Então eu vou ter que py é p cosseno θ. Tá? Então são duas ferramentas que eu tenho. Onde tem px, pseno. Onde tem py, p cosseno. Agora eu vou começar 5 desenhos. Tá? Eu vou falar que aquele bloco desce um plano inclinado sem atrito e eu quero o vetor aceleração. Deixa eu tirar o cabeção daqui, ó, só para você ver que aqui eu só coloquei px, pseno, py, p cosseno. Tá? Então vou deixar aqui. Então olha só. Vamos desenhar as forças primeiro, tá? Então, fala sozinho, isso vai te ajudar. Vamos lá. Todo corpo que tem massa tem peso. Peso é sempre vertical de cima para baixo, né? O peso é vertical de cima para baixo. Eu sei que aponta para o centro da Terra. Numa questão das leis de Newton, a gente vai falar, né? O peso ele aponta para o centro da Terra. Mas aqui eu estou fazendo para ser bem claro para plano inclinado. Vou mostrar as questões disso para vocês. Olha só, tem contato, tem apoio? Então vai ter normal. Tá? A normal ela é sempre perpendicular à superfície, por isso que ela recebe o nome de normal. Tá? Então vamos lá, tem contato? Tem. Se tem contato, tem o quê? Retardada, mongolóide ou normal? Isso, normal. A normal sempre forma um ângulo de quantos graus? Isso, 90. Com quem? Super-homem, super-mulher ou superfície? Deu a risadinha e falou superfície. Tá certo, é superfície. Agora, olha só, o vetor peso está de revesgueio, automático. Revesgueio, decompõe, revesgueio, decompõe, revesgueio, decompõe, revesgueio, decompõe. Então, eu decomponho uma componente no eixo X e uma componente no eixo Y. Beleza? Ao decompor, eu vou trabalhar as forças do eixo X e as forças do eixo Y. Esquece a força peso. Lembra, eixo X transa com eixo X, eixo Y transa com eixo Y. E você com ninguém, porque você está isolado em casa. Fica tranquilo. Eixo X com eixo X, eixo Y com eixo Y. Vamos achar a aceleração que esse bloco terá
ao descer esse plano inclinado. Você concorda comigo que quando ele desce esse plano inclinado, a aceleração vai estar ao longo do eixo x? Então vamos fazer a análise do eixo x. E toda análise de eixo começa com força resultante, que é igual a massa vezes aceleração. Olha, aprende a olhar. Olha o eixo x, ó. Aqui está o eixo x. Então quem é que faz o bloco descer? Px. Alguém atrapalha? O peso atrapalha. O peso não está no eixo x. X transa com x, y com y. No eixo x é só px. Ela é a própria força resultante no eixo x. Força resultante vai ser o px. Então px igual a massa vezes aceleração. Tá aqui, ó, né? Agora espirra px e isso, p seno. No lugar de px, p seno. Quem é peso? mg. Então fica massa vezes gravidade vezes seno de θ, que é igual a massa vezes aceleração. Fala com você. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Px igual a massa vezes aceleração. Peso vezes seno de θ igual a massa vezes aceleração. Massa vezes gravidade vezes seno de θ igual a massa vezes aceleração. Olhem, corto as massas. Leva essa teoria junto, que caiu na PUC já do Paraná. Eu cortei as massas, ou seja, se eu tenho um bloco de 1 tonelada descendo um plano inclinado e um bloco de 10 toneladas descendo o mesmo plano inclinado, a aceleração vai ser a mesma e vai ser a aceleração igual a g seno θ. Tá aqui a aceleração, beleza? Então isso é desce sem atrito. Mas agora vamos fazer que ele sobe sem atrito. E a gente vai tirar um vício que muita gente tem. Vamos desenhar as forças. Todo corpo que tem massa tem isso, peso. Peso é vertical de cima para baixo. Tem contato? Tem. Se tem contato, tem retardado, mongolóide é normal? Isso, normal. A normal sempre forma um ângulo de quê? 90. Com quem? Super-homem, super-mulher ou superfície? Superfície. Tá lá, tá? Não tem atrito. Mas quer ver? Uma galera vai querer colocar uma força aqui para cima. Mas ele sobe, então ele tem uma força para cima. Gente, não tem essa força para cima. Então como ele sobe? Quando eu estava na mão com ele ali embaixo e joguei, ele saiu com uma certa velocidade aqui de baixo. Ou seja, ele tinha energia cinética. E no processo ele foi transformando a energia cinética em energia potencial gravitacional. Então, na verdade, não existe essa força. Professor, como eu vou saber se existe a força ou não? Se você conseguir falar quem faz a força, ela existe. Por exemplo, quem faz a força-peso? O centro da Terra. Tá? Então você falou quem faz a força-peso. Quem faz a normal? A superfície. Se eu colocasse uma força aqui, quem ia fazer essa força? Goste? Não, professor, a minha mão. A sua mão já não está mais com contato. Então, na verdade, não tem essa força. Beleza? Não tem. O peso está de revesgueio? Se está de revesgueio, eu faço o quê? Decompõe. Uma no eixo X, outra no eixo Y, né? X transa com X, Y com Y. Eu quero aceleração no eixo X ou desaceleração. Tanto faz. Análise do eixo X. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Note, quem é a única força que atua no eixo X? Px. Então, sim, ele é a minha resultante no eixo X. Px igual a massa vezes aceleração. Espirra Px, P seno. Px, P seno, Px, P seno, Px, P seno, Px, P seno. Se quiser, até faz assim, ó. Px, P seno, que sempre está descendo. É o gerúndio do verbo, ali do preservativo imperfeito. Descendo. Por quê? Px é para baixo. Tem peão que me coloca Px para cima. Ninguém tropeça e fica grudado no teto, filho. Px é para baixo, tá? E quem é peso? mg. Corto as massas, mais uma vez. Professor, mas deu o mesmo valor do anterior? Claro, o módulo da aceleração é o mesmo. Só que no caso anterior, ele aumentava a velocidade com essa rapidez. Agora ele diminui a velocidade nessa taxa de desaceleração. Um módulo é o mesmo, mas um ajudando a velocidade, outro atrapalhando. Beleza? Agora, vamos colocar atrito. Desce com atrito, tá? Bom, agora a gente colocou atrito. Vamos desenhar as forças? Todo corpo que tem massa tem peso. Peso é vertical, de cima para baixo. Isso. Tem contato? Tem. Se tem contato, vai ter o quê? Normal. Mas olha só. A gente sabe que vai ter o Px e o Py. Mas agora o bloco está descendo. Eu vou desenhar aquela força de atrito, então, para cima. Eu não falei que a força de atrito sempre é contrária ao movimento. A força de atrito ela é contrária à tendência de arrasto e não sempre contrária ao deslocamento, tá? Então, assim,
Presta bastante atenção, tem que tomar cuidado com isso. Essa força de atrito que eu estou fazendo é a cinética. O meu bloco está se arrastando para baixo, então a força de atrito cinética vai apontar para cima. Vou dar uma aula só de força de atrito para vocês, tá? Mas o peso tá de revesgueio? Se tá de revesgueio, decompõe. Uma no eixo X, outra no eixo Y. Eu quero a aceleração no eixo X. Eu estou dizendo que eu afirmei que ele desce aceleradamente. E o coeficiente de atrito é μ. Muita gente acha que μ é pronome oblíquo, né? Não, μ é o coeficiente de atrito, que só depende da rugosidade da superfície. Já vamos trabalhando outras questões, quer ver? Vários vestibulares, como a Federal de 2010, na questão do rotor, diz que aumentando a velocidade aumenta o coeficiente de atrito. Ele dá uma fórmula dizendo que o coeficiente de atrito é proporcional à velocidade ou inversamente proporcional ao raio. Dá a impressão que aumentando um vai aumentar o outro. Não. O coeficiente de atrito só depende da rugosidade. Ele vai tentar sempre trazer essa pegada para você. Ah, se aumentar alguma coisa, diminuir o raio, aumenta o coeficiente, tem que aumentar o coeficiente de atrito. Gente, o coeficiente de atrito só depende da rugosidade da superfície. Se tu enrugar na Terra, na Lua, tu vai ser enrugado, tá bom? É só da rugosidade, depois a gente fala sobre isso. Mas agora eu quero a aceleração com que isso desce, que é óbvio que é no eixo X. Vamos fazer análise? Análise do eixo X. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Quem faz o bloco descer? De novo. Quem faz o bloco descer? De novo. Quem quer pão? Quem quer pão? Desculpa, mais forte do que eu. Quem faz o bloco descer? Px. Alguém atrapalha? Fat. Então, Px menos Fat, que é igual a massa vezes aceleração. Agora vira a substituição. Espirra. Px, Pseno. Px, Pseno. Px, Pseno, que sempre está descendo. Fat é μ vezes a normal. Agora eu preciso da normal. Não, professor, o senhor precisa ser normal. Não, eu preciso da normal. Notem, a normal está em que eixo? X ou Y? Eixo Y, né? Então vamos fazer a análise do eixo Y. Toda análise começa da mesma maneira. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Mas no eixo Y eu sei que a aceleração é igual a zero. Força resultante igual a zero. Normal menos PY, sentidos contrários, igual a zero. A normal vai ter o mesmo módulo de PY. Então, onde tem normal, eu coloco o valor de PY. Agora, eu posso substituir. Se Px é Pseno, PY é o quê? P cosseno, né? E quem é peso? mg. Notem, eu só coloquei mg no lugar de peso. A única coisa que eu fiz foi isso. No lugar de peso, eu coloquei mg. Ó. Massa vezes gravidade vezes seno de θ menos μ vezes massa vezes gravidade vezes cosseno de θ igual a massa vezes aceleração. Vamos desde o início? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Px menos Fat igual a massa vezes aceleração. Px, Pseno. P seno θ menos Fat igual a massa vezes aceleração. Fat, μ vezes a normal. Peso vezes seno θ menos μ vezes a normal igual a massa vezes aceleração. A normal é PY, então no lugar de normal só coloco PY. Peso vezes seno θ menos μ vezes PY igual a massa vezes aceleração. Se Px é Pseno, PY é cosseno. Vai, pega fôlego. Peso vezes seno θ menos μ vezes peso vezes cosseno de θ igual a massa vezes aceleração. Mas quem é peso? É mg. Então só coloca mg no lugar de peso. Massa vezes gravidade vezes seno θ menos μ vezes massa vezes gravidade vezes cosseno de θ igual a massa vezes aceleração. Tem gente que não pegou fôlego, chegou aqui e ficou roxinho. Senhores, corto as massas, deixei isso bem claro. Ah, professor, mas eu corto as gravidades também. Não tem gravidade para cortar aqui do lado, meu filho. Ah, professor, então corto só a bolinha de cima, corta a ponta da orelha, não corta nada. Não tem a outra para simplificar. Mas eu posso colocar a gravidade em evidência. Fazendo isso, vamos tirar aqui o nosso marcador. Fazendo isso, eu tenho que a aceleração é igual a gravidade vezes seno θ menos μ cosseno θ. Tá aí um corpo estendido no chão. Vamos voltar para quem não conseguiu ver ainda. Ó, a aceleração é igual a gravidade seno θ menos μ cosseno θ. Beleza? Legal. Agora vamos falar que ele sobe com atrito. Ah, então vai ter uma força para cima, né, professor? Não. Eu joguei aqui para baixo. Não tem essa força. Lembra aquilo que eu falei? Ah, professor, mas eu fiz uma que tinha uma força para cima. Tá, mas daí o cara desenhou a força, né? Daí tem, né? O cara que está fazendo a força. Né? Igual a questão que a gente vai fazer da moça empurrando o cadeirante, daí tem uma força aplicada pela moça sobre o cadeirante para cima, que caiu agora na Federal de 2020. Aqui não. Vamos desenhar. Todo corpo que tem massa tem peso. Peso é vertical, de cima para baixo. Tem contato? Tem. Se tem contato vai ter o quê? Normal, tá? Agora presta atenção.
tem atrito. E esse atrito vai ser o atrito cinético, porque esse bloco está subindo sendo arrastado. Olha aí a força de atrito. Mas o peso, ele está de revesgueio, então eu decomponho em uma Px e uma Py. Eu quero a aceleração ou a desaceleração com que ele sobe. É óbvio que isso vai acontecer nesse eixo x aqui, né? Então, força resultante igual a massa vezes aceleração. Quais forças você tem no eixo x? Duas, Px e Fat. Estão se ajudando ou se atrapalhando? Se ajudando. As duas apontam no mesmo sentido. Agora fica a mesma coisa, ó, Px, Pceno. Fat, mi vezes a normal. Tá? E o resto você copia. Preciso da normal, mas a normal está no eixo y. Análise do eixo y. A força resultante no eixo y é igual a zero. Não tem aceleração nesse eixo y. Normal menos py igual a zero. A normal é igual a py. Tira a normal, coloca o py. Py, p cosseno. Peso vezes seno de θ mais mi vezes peso vezes cosseno de θ igual a massa vezes aceleração. Mas quem é peso? É mg. Massa vezes gravidade vezes seno de θ mais mi vezes massa vezes gravidade vezes cosseno de θ igual a massa vezes aceleração. Corto as massas. Coloca a gravidade em evidência. Tá? Bem parecido. E sempre vai a mesma linha. Se você pegar o mecanismo, você não erra mais plano inclinado. E caiu agora em 2020. Olha essa aqui, caiu já na CAF. Ele desce em MRU. Daí a gente começa uma coisa que você deve ter assistido já na minha aula de movimento uniforme, que parece uma brincadeirinha, que eu falo do mu, do movimento da vaca. A vaca tem velocidade o quê? Constante. A aceleração da chifruda igual a quanto? Zero. Mas tem aluno que não dá importância a isso. Você vai ver que ao decorrer dessa aula, que eu vou resolver mais uma questão, a gente vai entrar em teorema de energia. E você vai ver que essa brincadeirinha do mu, ela me dá saída, ela me dá cara de vários exercícios. Quer ver? Vamos começar só para plano inclinado. Se é mu, é o movimento da vaca. A vaca tem velocidade o quê? Constante. Já sei que a aceleração é igual a zero. Mas se a aceleração é igual a zero, a força resultante é igual a zero. Saída de exercício, força resultante, desenha vetor. Desenha força resultante, eu vou desenhar vetor. Então é o dia da prova. Estou eu, a prova, só nós dois, o japonesinho lá. Né? A minha orelha começa a ficar quente. Eu paro, respiro e penso. A velocidade é constante? Ele me deu a saída da questão. Aceleração igual a zero, força resultante igual a zero, vou desenhar vetor. Todo corpo que tem massa tem peso. Tem contato? Tem normal. Tá? Claro, apoio. Olha só. Tem atrito? Claro que tem. Mas, professor, você não falou se tinha atrito ou não? Gente, ele desce em MRU. Imagina que não tivesse força de atrito para cima. Só teria o Px para baixo. Para que seja a força resultante zero no eixo x, tem que ter alguém anulando o Px. Então, é óbvio que vai ter uma força de atrito, porque eu tenho o Px e o Py. Note, se não tivesse a Cifat, só teria Px. Não tem como a força resultante ser zero no eixo x sem esse Fat. Tá? Então, vamos fazer a análise do eixo x. Então, você quer a aceleração? Claro que não, porque a aceleração a gente já sabe que é igual a zero. Vamos encontrar o mi, é clássico. Tá? Força resultante igual a zero. Eu tenho certeza, porque é um MRU. Px menos Fat igual a zero. Em módulo, o Px vai ser igual a Fat. Px, Pceno. Fat, mi vezes a normal. Preciso da normal. Está no eixo y. Olha lá. Força resultante no eixo y igual a zero. Normal menos py igual a zero. A normal tem o mesmo módulo de py. E no lugar de py, pceno ou p cosseno? Claro, p cosseno. Corto os pesos. O cosseno passa dividido. O que é seno sobre cosseno? Tangente. Quando ele estiver em movimento retilíneo uniforme ou na iminência do movimento, parado ou na iminência do movimento, o coeficiente de atrito é a tangente do plano inclinado. Tá? Aí acabou. Então, esse é o mapa mental que eu quero que você monte de plano inclinado antes de resolver a questão. Tá? Daqui a pouco vamos dar um exemplo de questão, mas agora terminou. Essa é a teoria que eu quero que você saiba de plano inclinado. Vê se ficou bom, se não ficou bom, fala lá comigo, tá? Que daí a gente melhora cada vez mais. Beijão!